Meus irmãos, graça e paz a todos, estamos aqui para mais uma exposição bíblica nessa maravilhosa série que iniciamos na Carta aos Hebreus, que na minha opinião particular é a principal carta em se tratando das epístolas gerais. E dessa feita nós iremos concluir o capítulo 2, expondo os versículos 5 a 18. E nós falaremos ou daremos o seguinte tema a essa exposição. O seguinte tema a essa exposição: razões por que Cristo teve que se tornar homem. Razões por que Cristo teve que se tornar homem. Isso aqui é interessante, é importante, porque nós temos aqui, nos versículos 5 a 18, 8 razões por que Jesus teve que se tornar homem. 8 razões porque ele teve, ou ele veio em forma humana. Ele é um Deus encarnado. 8 razões porque Jesus teve que se tornar homem. E, na última exposição, os versículos de 1 a 4, que é o primeiro texto de advertência, se você não assistiu essa exposição, assista. Eu tenho certeza que você será edificado. E Deus falará com você por meio da exposição. O escritor, no capítulo 2, de 1 a 4, ele continua o seu argumento. Aí vem a primeira advertência falando para nós não negligenciarmos tão grande salvação. Assim como a lei não poderia ser negligenciada e aqueles que não cumpriam a lei eram punidos, assim também a mensagem do evangelho, que é superior à lei, não pode ser negligenciada. Porque se for negligenciada, nós não poderemos escapar do juízo vindouro. Nós não poderemos escapar, tá? Em relação a essa mensagem, se nós deixarmos ela, se nós irmos para outro lugar, se nós retrocedermos ou voltarmos para trás. E a mensagem aqui é clara. O contexto é de perseguição. O contexto é de luta. O contexto é de prova. O contexto é de dificuldades. Mas o crente, ele fala no versículo 2, no versículo 1, no capítulo 2, ele deve se apegar com firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Assista a exposição lá do capítulo 2, de 1 a 4, e você irá entender melhor. Uma exposição maravilhosa, versículo a versículo, explicado de maneira detalhada. E tanto o capítulo 1 como o capítulo 2, ele está falando ainda que Jesus é superior aos anjos. Jesus é maior que os anjos. Jesus, ele é Senhor sobre os anjos. E aqui, rapidamente, só introduzindo essa exposição, e nós já iremos começar, o autor aos Hebreus continua com a mesma temática tratada nos textos anteriores, nas últimas exposições que nós fizemos. Sua tese é demonstrar que Jesus é superior aos anjos. Ele deixou isso claro quando mostrou que Jesus é o Filho e os anjos são servos. Jesus é o Rei e os anjos são súditos. Jesus é o Criador e os anjos são criaturas. Jesus é o Salvador da igreja e os anjos são ministros que servem à igreja. E o autor ainda reforça sua tese quando evidencia que o juízo de Deus veio sobre os transgressores da lei dada pelos anjos, que foi a última exposição que nós fizemos, versículos de 1 a 4. Portanto, mais severo castigo receberão aqueles que negligenciarem o evangelho dado pelo Senhor, confirmado pelos apóstolos e testificado pelo Pai com sinais, prodígios e maravilhas. Tá? No capítulo 1 de Hebreus, o autor enfatiza a divindade de Cristo. No capítulo 2, ele enfatiza a sua humanidade. No capítulo 1 de Hebreus, é destacada, queridos, a exaltação de Cristo
e no capítulo 2, a sua humilhação. E nós veremos aqui, de maneira peremptória, de maneira clara, de maneira coesa, de maneira precisa, tá? Por que Jesus teve que se tornar homem? Razões por que Jesus teve que se tornar homem. E a primeira razão, das 8 que nós iremos abordar aqui, rapidamente, eu vou correr por causa do tempo, para não demorar na exposição. A primeira razão está dos versículos 5 a 9, parte A, quando ele fala assim: pois não foi a anjos que Deus sujeitou o mundo que há de vir, o mundo vindouro, sobre o qual estamos falando. Pelo contrário, alguém em certo lugar deu testemunho dizendo: que é o homem que dele te lembres? Ou filho do homem que o visites? Fizeste-o por um pouco menor do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Ora, ao lhe sujeitar todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Neste momento, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Vemos, porém, aquele que por pouco foi feito menor que os anjos, Jesus. Jesus. Então, a primeira razão por que Jesus teve que se tornar homem é que ele veio restabelecer o domínio que um homem perdeu. E nos versos 6 a 8, o escritor da carta aos Hebreus, ele vai citar o Salmo 8, versos 4 a 6. E lá o salmista está falando da criação do homem. Está falando da proeminência do homem. Está falando da realeza quando Deus criou o homem. E ele vai aplicar esse salmo a Jesus. Ele está falando lá de Adão. Tá? Quando ele fala assim no versículo 6. Que é o homem que dele te lembres? Ou filho do homem que o visites? Que o visites? Fizeste-o. Tu criou o homem por um pouco menor do que os anjos. Porque os anjos são maiores que nós. Nós somos fracos. Os anjos não. Nós somos mortais. Os anjos não. Nós não temos poder. Os anjos têm. Anjos têm corpos espirituais. Nosso corpo é físico, de carne. É um corpo que enfraquece, envelhece, morre, fraco. Por isso que ele nos fez um pouco menor do que os anjos. Mas de glória e de honra, Deus coroou o homem. O homem é a coroa da criação. E todas as coisas, diz o salmista, sujeitaste debaixo dos seus pés, do homem. Porém, o homem, ele perdeu esse domínio. O homem, ele perdeu essa capacidade de dominar. Por quê? Porque ele pecou, ele desobedeceu, ele falhou, ele errou. O pecado de Adão foi a casca de banana onde toda a humanidade escorregou. Quando Adão pecou, nós pecamos com ele. Quando Adão errou, nós erramos com ele. Quando Adão vacilou, nós vacilamos com ele. Adão, ele era o representante federal da raça humana. Nós estávamos representados em Adão. Então, quando ele caiu, toda a raça humana caiu com ele. Então, a primeira razão por que Jesus teve que se tornar homem foi para restabelecer o domínio que o homem perdeu. No versículo 5, ele fala: pois não foi a anjos que Deus sujeitou o mundo que há de vir, o mundo vindouro. Deus não prometeu o mundo vindouro a anjos. Deus prometeu a nós, a mim e a você, a sua igreja. Aí ele fala, sobre o qual estamos falando. Aí vem o versículo 6 a 8, que ele cita, mais de maneira específica, os versículos 7 a 8, o Salmo 8, versos 4 a 6, onde o salmista louva a Deus e fala da criação do homem. Aí o versículo 8 continua. Ele fala assim: ora, ao lhe sujeitar todas as coisas, ele está falando aqui do homem, nada deixou fora do seu domínio. Domínio de quem? Do homem. Deus criou o homem para governar. Deus falou para Adão: domine sobre os peixes do mar.
sobre os animais da terra. Deus deu autoridade ao homem, o governo, o cetro para o homem governar. Mas o homem pecou, o homem falhou, o homem errou. Ora, ao lhe sujeitar todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Neste momento, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas, ao homem. Versículo 9, parte A. Vemos, porém, aquele fala de Jesus, aquele que por um pouco foi feito menor do que os anjos, Cristo, antes da sua encarnação, da sua humanidade, tá? Jesus. Então, por que Jesus teve que se tornar homem? A primeira razão é essa. Ele veio restabelecer o domínio que o homem perdeu. Ele veio consertar as coisas que o homem, Adão, estragou. Por isso que ele é o último Adão. Ele é o último Adão. Paulo fala em Romanos capítulo 5, do 12 ao 21, de duas humanidades. Aqueles que não estão em Cristo estão em Adão, porque Adão é o cabeça da humanidade caída. Cristo é o cabeça da humanidade redimida. Então essa é a primeira verdade. Jesus veio restabelecer, ou a primeira razão, né? Ele veio restabelecer o domínio que o homem perdeu. Por isso que ele teve que se tornar homem. A segunda razão está no versículo 9, parte B, que diz assim. Olha o versículo 9, parte B. Porque Jesus teve que se tornar homem, tá? Por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. Então, por que Jesus teve que se tornar homem? Segunda razão, ele teve que se tornar homem para experimentar a morte por todos. Ele morreu, ele foi trucidado, ele foi humilhado, bateram nele, espancaram ele, colocaram uma coroa de espinho nele, chicotearam ele, tá? Tudo de ruim que você possa pensar, ele passou. Porque assim como ele veio estabelecer um domínio que o homem perdeu na queda, ele veio experimentar a morte por todos. Ele morreu pela minha vida, ele morreu pela sua vida, ele morreu pela sua família, ele morreu pela sua esposa, pelos seus filhos, pelos seus parentes, pelos seus amigos, pelo Brasil, pelo mundo, pelo planeta. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. O textual da Bíblia, né? João 3,16. Tá? E a palavra mundo ali, cosmos, é ser humano, humanidade, pessoas. Cristo morreu por nós. Então, a segunda razão porque Jesus teve que se encarnar, teve que se tornar homem, versículo 9, parte B, ele se tornou homem para experimentar a morte por todos, tá? E nos salvar, nos redimir da maldição eterna, do juízo eterno, do juízo vindouro. Deixa eu correr aqui. A terceira razão porque Jesus teve que se tornar homem está nos versículos 10 a 13. Tá? Versículos 10 a 13. Porque Jesus teve que se tornar homem? Terceira razão, para levar muitos filhos à glória. Olha os versículos 10 a 13. Porque convinha que Deus, por causa de quem e por meio de quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio do sofrimento o autor da salvação deles, que é Jesus. Pois tanto o que santifica, como os que são santificados, todos vêm de um só. É por isso que Jesus não se envergonha de chamá-los de irmãos, dizendo: aos meus irmãos declararei o teu nome. No meio da congregação eu te louvarei. E outra vez, eu porei nele minha confiança. E ainda, eis aqui estou, e os filhos que Deus me deu. Olha só, ele cita aqui o Salmo 22 e Isaías, capítulo 8, versículo 17 e 18. Tá? Colocando essas palavras na boca do Messias, de Jesus. E o texto é maravilhoso, o texto é suntuoso, porque ele fala
que Jesus é nosso irmão. Olha só o versículo B, a parte B do versículo 11. É por isso que Jesus não se envergonha de chamá-los de irmãos. E que sentido Jesus é nosso irmão? É porque ele se tornou homem. Ele se tornou carne. Ele se tornou como um de nós. A diferença é que ele não pecou. A diferença é que ele não tinha a natureza pecaminosa como eu e você temos. A diferença é que ele não vacilou. A diferença é que ele não escorregou. A diferença é que ele não cometeu pecado, mas ele se tornou como um de nós. Jesus dormia, Jesus comia, Jesus se cansava, tá? Ele andava, ele era um ser humano. Ele era plenamente homem e plenamente Deus. Mas ele era plenamente homem e plenamente Deus o tempo todo. Aí nós temos o mistério das duas naturezas do Redentor. Tá? Ao mesmo tempo que ele se cansava, que ele dormia, que ele comia, ele perdoava pecados, andava sobre o mar, repreendia o vento, mandava o mar se acalmar. A autoridade dele, o poder dele, a majestade dele. Então, a terceira razão porque Jesus teve que se tornar homem, ele se tornou homem para levar muitos filhos à glória. E ele levou muitos filhos à glória por meio da sua morte e ressurreição. Porque na morte ele salvou, na morte ele nos perdoou, na morte ele nos purificou. Quando João fala, lá no capítulo 19, quando Jesus ele grita na cruz do Calvário, está consumado, no grego a palavra é tetelestai. Tetelestai. E tetelestai significa está pago, está feito. Quando uma dívida era paga, a pessoa pregava, né, na porta da sua casa, tetelestai, está quitado, está pago. Eu não devo mais nada, eu não devo mais nada. Então, quando Jesus clamou, quando Jesus gritou, quando ele bradou no alto da colina, na cruz do Calvário, tetelestai, ele estava dizendo, está pago. A obra da salvação foi realizada. Não há mais nada o que fazer. Não há mais nada para acrescentar. Eu cumpri o propósito. Eu cumpri a minha missão. Eu cumpri aquilo que eu vim fazer. Tetelestai. E fazendo isso, ele nos levou à glória, nos salvando, nos redimindo, nos perdoando, nos purificando por meio do seu sangue purificador, redentor, perdoador e da sua maravilhosa graça, que é inexplicável. Então, a terceira razão porque Jesus teve que se tornar homem, ele se tornou homem para levar muitos filhos à glória. A quarta razão está no versículo 14. Porque Jesus teve que se tornar homem, Elias, para destruir o diabo. Olha o versículo 14. Vai dizer assim: visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, também Jesus, igualmente, participou dessas coisas, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Satanás foi destronado na cruz. E um texto que invalida isso de maneira peremptória, de maneira maravilhosa, espetacular, é os versículos 14 e 15 do capítulo 2 da carta aos Colossenses, que eu gostaria de ler para você. Capítulo 2, versículos 14 e 15 de Colossenses. Cancelando o escrito de dívida que era contra nós, a lei, e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, cravando-o na cruz, e despojando os principados e as potestades, os demônios, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. A cruz não foi só para salvar. A cruz não foi só para redimir. A cruz não foi só para purificar. A cruz não foi só para levar muitos filhos à glória.
A cruz também foi julgamento. E foi o julgamento de Satanás. Foi o julgamento do diabo. Foi o julgamento dos demônios. Jesus falou, está em João, antes de ele ir para a cruz, é chegada a hora de um príncipe deste mundo, Satanás, ser julgado. E ele foi na cruz. Então por que você tem medo de Satanás? Você tem medo de macumba? Você tem medo do diabo? Ele está vencido. Cristo o venceu, os venceu. E essa palavra que aparece, essas palavras que vai aparecer, ou essas expressões, tanto em Efésios como em Colossenses, principados e potestades, no contexto aqui, se refere às forças do mal. Se refere às forças contrárias. Se refere aos poderes satânicos, aos poderes demoníacos. Cristo os venceu, expondo a vergonha. E a expressão aqui que Paulo usa, despojar, é militar. É um termo militar. Despojar é desarmar. Despojar é tirar as armas do inimigo. Então Satanás foi desarmado, despojado na cruz, aonde Cristo triunfou sobre eles. Aí entra a quarta razão, no versículo 14 da carta aos Hebreus, no capítulo 2, porque Jesus teve que se tornar homem. Ele se tornou homem para destruir o diabo, para aniquilar o diabo. Satanás está vencido. Ele não tem poder contra a igreja. Ele não tem poder para deter o avanço do evangelho, porque ele foi engessado, ele foi circunscrito, ele foi amarrado, ele foi amordaçado. Ele não pode impedir o crescimento da igreja. Ele não pode impedir o avanço do evangelho. Ele não pode impedir que o evangelho cresça, porque ele foi destronado, ele foi destruído, ele foi despojado, ele foi envergonhado na cruz. Foi por isso que Jesus teve que se tornar homem, para destruir o diabo. Que maravilha, tá? Que maravilha. Quinta razão, porque Jesus teve que se tornar homem. Ele se tornou homem para libertar os escravizados. Olha só o versículo 15. Olha só o versículo 15. Vai dizer assim: e livrasse todos os que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Cristo Jesus, inclusive, se você pegar Isaías 61, que é um texto messiânico, e eu gostaria de citar aqui para vocês rapidamente, tá? Mostra isso. Cristo é o nosso Senhor, é o nosso Messias, é o Deus encarnado, e ele se tornou homem para libertar os escravizados. Olha só Isaías 61. O Espírito do Senhor, Deus, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Enviou-me a curar os quebrantados de coração e proclamar, anunciar libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados e apregoar o ano aceitável do Senhor. Porque Jesus teve que se tornar homem. Quinta razão, para libertar os escravizados. Quem sabe você está assistindo essa exposição e está pensando, realmente, eu era escravo das drogas, eu era escravo do pecado, eu era escravo da prostituição, eu era escravo da bebida, eu era escravo da mentira, eu era escravo das minhas mazelas, eu estava no lamaçal do pecado, eu estava morrendo, afogado no pântano do pecado, no pântano da escuridão das trevas. Mas Cristo me libertou das drogas, da bebida, da prostituição, da mentira, dos erros, dos defeitos. Ele me lavou, me justificou, colocou meu nome no livro da vida, me vestiu com veste de salvação, me deu a água da vida, me deu segurança, me deu certeza, restaurou a minha casa, restaurou o meu lar, restaurou meu casamento, restaurou meus filhos. Hoje eu vivo em paz. Inclusive Paulo fala
em Romanos capítulo 5, versículo 1. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por meio do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você está em paz com Deus. Sabe por quê? Porque você foi liberto. Porque Jesus teve que se tornar homem, Elias. Quinta razão, para libertar os escravizados. Nós fomos libertos por ele. Foi por isso que ele teve que se tornar homem. A sexta razão, porque Jesus teve que se tornar homem. Versículos 16 e 17, parte A. Para tornar-se sacerdote para o homem, para o ser humano. Tornar-se mediador. Ele é o nosso sumo sacerdote eterno. Ele é o nosso mediador entre nós e Deus. Olha o versículo 16 e 17, parte A. Diz assim: pois ele, evidentemente, não socorre a anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Ele não socorre a seres espirituais, mas socorre a descendência de Abraão. Socorre a sua igreja. Por isso mesmo, era necessário que, em todas as coisas, ele se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus. Olha que maravilha. E aqui ele já começa a introduzir o assunto, né, do sacerdócio de Cristo, que é um dos temas da carta. Porque Jesus teve que se tornar homem. Sexta razão, para tornar-se sacerdote, mediador para o ser humano. Cristo é a ponte que nos leva a Deus. Antes havia o muro do pecado, o muro da separação, o muro da soberba, o muro da arrogância. Cristo derrubou esse muro e construiu a ponte. E a ponte que liga nós a Deus é Cristo. Paulo escrevendo em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, ele fala que só há um Deus e um só mediador entre Deus e os homens, a saber, Cristo. No catolicismo romano, pagão, paganizado, existem outros mediadores, como Maria. Maria é uma deusa, porque Maria disputa com Jesus os mesmos títulos. Ela é mediadora, ela é corredentora, ela é advogada. Irmão, isso é um absurdo, isso é heresia. Maria está morta e sepultada. Maria não é advogada de ninguém, Maria não é mediadora, Maria não roga, nem intercede por ninguém, não ora por ninguém, porque morto não ora. Jesus não disputa com ninguém esses títulos, porque ele é o único. O único que leva você a Deus é Cristo. A única ponte para você e Deus é Cristo. Ele é o nosso mediador, ele é o nosso sumo sacerdote. E o texto aqui no versículo 17, por isso mesmo era necessário que em todas as coisas ele se tornasse semelhante aos irmãos, a nós, ser humano, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus. Que maravilha! Porque Jesus teve que se tornar homem. Ele se tornou homem para se tornar sacerdote, mediador para o ser humano, para mim e para você. Nós temos o sumo sacerdote fiel e misericordioso nas coisas referentes a Deus. Essa é a sexta razão. A sétima razão, porque Jesus teve que se tornar homem, está no versículo 17, parte B. Ele se tornou homem para fazer propiciação pelo pecado. Olha só a parte B do versículo 17. Vai dizer assim: e para fazer propiciação pelos pecados do povo. A palavra propiciação significa aplacar a ira. E vem do Antigo Testamento, porque a tampa da Arca da Aliança, que cobria a tampa da Arca da Aliança, onde estava, dentro da arca, estavam contidos o maná, o pó de maná, a vara de Arão que floresceu e as tábuas de pedra dadas por Deus a Moisés. E a tampa da arca, o propiciatório, tinha ali 2 querubins olhando para dentro da arca, protegendo a arca. Eles tinham as suas asas e as asas formavam um círculo porque se encontravam. As asas dos querubins se encontravam. E era ali
que a presença de Deus nesse quadrado, nesse círculo, era mostrada, era exposta. E era em cima da tampa da arca, o propiciatório, que o sumo sacerdote, uma vez por ano, entrava no Santo dos Santos, onde estava a arca, e aspergia e jogava o sangue. E quando o sangue batia em cima ou caía em cima do propiciatório, o pecado do povo era perdoado. O pecado do povo era lavado. Então, Cristo, ele é a arca da aliança. A tampa da arca aponta para Cristo, porque ele é a nossa propiciação. Paulo fala isso em Romanos, capítulo 3, a partir do versículo 21. Ele é a nossa propiciação, porque ele que nos ligou a Deus. É ele que nos fez as pazes com nós e Deus. É ele que pegou nossas mãos e nos uniu a Deus. Por meio dele, nós apertamos a mão do Criador. Ele é a nossa propiciação. A ira de Deus foi aplacada na cruz. Deus não está mais irado comigo. Deus não está mais irado com você, porque nós o aceitamos, nós o reconhecemos, nós o reverenciamos, nós o adoramos, nós somos seu povo, nós somos seu templo, nós somos a sua igreja. Então a ira de Deus foi aplacada. Cristo é a nossa propiciação. Então por que ele teve que se tornar homem? Versículo 17, parte B. Para fazer a propiciação pelo nosso pecado, pelo meu pecado e pelo seu pecado, pelos pecados do mundo. E a última razão, a oitava, porque Jesus teve que se tornar homem para recorrer, ou melhor, para socorrer os que são tentados. Jesus se tornou homem para socorrer os que são tentados, versículo 18. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, quando foi tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Jesus em tudo foi tentado, mas ele não pecou, ele não vacilou, ele não errou. Em tudo ele foi provado. Então, assim como ele foi tentado, eu também sou, você também é. Então, por que ele teve que se tornar homem? Ele se tornou homem para socorrer os que são tentados. Se você, meu querido, se você, minha querida, está sendo tentado, está sendo tentada, vai a Jesus, porque ele está pronto para te socorrer. Ele está pronto para estender a mão e te livrar dessa tentação. Ser tentado não é pecado. Pecado é ceder à tentação. E aqui nós temos essas 8 razões porque Jesus teve que se tornar homem, porque ele teve que se tornar como um de nós. E se vocês gostaram de mais uma exposição bíblica, deixe aqui o seu like, deixe aqui os seus comentários, se inscrevam no canal se você não é inscrito e acione o sininho para receberem todas as notificações, tá ok? Muito obrigado a todos, Deus vos abençoe mais uma vez, até as próximas exposições.